Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu disse que antes de terminar o dia queria falar algo a mais, Pela manhã citei algumas palavras e novamente quero aproveitar essa oportunidade. Hoje, quinta-feira, 7 de novembro, terminando-se o dia, o qual o mundo todo já sabe praticamente que Donald Trump ganhou como presidente. Muitas coisas vão mudar, porque eu já falei anteriormente que Deus usa palmatórias, não importa quem você seja ou quem eu seja. Ciro foi o rei da Pérsia. 150 anos antes de Ciro aparecer, Deus usou o profeta Isaías e falou: ungirei o meu servo Ciro. E ali a Babilônia tocou fogo em Jerusalém, levou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ezequiel, homens fiéis a Deus e muitos mais de famílias reais foram levados escravos juntamente com o erro, porque Jeremias dizia: entregue-se ao rei da Babilônia, porque ele vai tocar fogo em Jerusalém, ele vai pegar as coisas que há no templo que Salomão fez. E se eu não me engano, estou esquecendo o nome do rei agora, eu me esqueço direto o nome desse rei que fez um bocado de bobagem. Ele achava que Jeremias estava em colunho com Nabucodonosor para entregar Israel na mão da Babilônia, entregar Jerusalém na mão da Babilônia. E está bem claro que Deus ama a congregação. Cito sempre, quando Jesus disse: entra no teu quarto e fala com teu pai, muitos cristãos que se acham heróis, eles ficam com o coração, eu sei de pessoas que morreram, cristãs, com o coração abafado, com raiva, de não falar para o seu sobrinho, ou de não falar para o seu filho que seu neto, seu sobrinho falou isso e aquilo com ele. Eu falo, me chamam de bocudo, chame o que quiser. Eu não quero estar me metendo no casamento das pessoas, eu não quero estar me metendo na vida das pessoas. Mas o que for de certo, nem que tenha que morrer, que morra, mas que nós falemos o que é certo. E Jeremias falava. Então Jesus, quando fala isso, eu creio, eu sou do tempo que eu aceitei em 93. A igreja já estava não fria em si, porque Deus não esfria, somos nós, E quando eu falo, Davi, todo mundo fala, Davi ganhou de Golias porque estava com Deus, com certeza. Mas sabe por que também Davi ganhou de Golias? Porque Deus viu a atitude de Davi. Davi não pensou duas vezes. Quando ele foi levar comida, pão, mel, vinho para o exército de Israel, quando Davi viu aquele homem que, segundo os côvados da época, Davi poderia ter 2,10 m e 2,97 m. Gigante para aquela época. O mais alto da turma de Israel, o mais alto era o rei Saul, que mais ou menos tinha 1,80 m. Israel com Aline, ela mostra as portas dos castelos. Ela não é alta, ela deve ter 1,60 m, 1,55 m. E ela tem portas que ela até se abaixa um pouco. Que ela falou que naquela época as pessoas não tinham uma grande estatura. Então a pessoa que tivesse 1,80 m, o meu filho tem 1,87 m, seria um gigante. Então, hoje para chamar lá, até hoje lá para chamar uma pessoa de gigante, se for grande, fala: vai lá, vai Anakim. Anakim eram os filhos dos gigantes. Os filhos de Anaquins eram gigantes. Aí o que me chama a atenção, que uma vez um pastor falou com o Jô Soares: Davi venceu Golias. Aí Jô Soares, como era brincalhão, falou: mas ele estava com Deus, com toda certeza. Mas quando Davi foi chegando com a mula, com o alimento, Davi não pensou duas vezes, gente. Para quem era para enfrentar Golias ali era Saul, que Golias estava desafiando Israel 40 dias, espraguejando o Deus de Israel. Quem me vencer, domina todos nós. Qual de vocês sai para vir lutar comigo? E Saul, que era o rei, que Deus mandou Samuel ungir, 1,80 m mais ou menos. A Bíblia diz que ele se destacava no meio de Israel, do pescoço para cima, porque ele era alto e ele não tinha coragem. Mas Davi, em um ímpeto
de coragem, um jovem que ficava, a medida é de 15 a 17 anos que Davi tinha, ruivo, naquela época ruivo não tinha respeito em Israel, ruivo era uma pessoa como se fosse um bobão, e ele tomava conta das ovelhas do pai, eu acho que jogando uma pedrinha no meio do mato, olhando para ver se não aparecia algum leão da montanha, tocando a harpa e dizendo: Senhor, o Senhor, as nuvens dos céus são como cortinas do teu palácio. Senhor, tu voa nas asas do Espírito, o Senhor voa nas asas dos querubins, o Senhor é grande, o Altíssimo é a tua habitação. Aí eu creio que Deus olhava e dizia assim: que jovem que está no meio das ovelhas ali no meio do mato, sozinho, largado ali, como nada, como ninguém, como desprezado, e me exalta. Davi não pensou duas vezes, gente. Quando viu aquele cara falando aquilo ali, Davi disse assim: quem é esse incircunciso? Para vocês que não sabem o que é incircunciso, Israel, quando chegava com 8 dias, Deus botou uma lei que Abraão foi circuncidado junto com Ismael, porque Deus botou a lei da circuncisão. Era um corte que faz abaixo, eu acho que é do testículo do menino com 8 dias, com uma pedra que não é amolada pelo homem, é uma pedra tirada da terra, como Deus fez, amolada, sem o homem tocar. Aí passava aquela pedra. No 8 dias, teve um pastor que falou: por que Deus escolheu 8 dias? Porque no 7º dia, o fluxo de sangue da criança estava muito. Se cortasse ali debaixo do testículo, sairia muito sangue na criança. E no 9º dia, estava de outra maneira, prejudicaria também a criança. E no 8º dia, era o dia que estava no ciclo melhor, para curar mais rápido. Deus é Deus e o resto é conversa, nem para boi dormir é. Então, os incircuncisos eram os que não praticavam. Antes de Israel já tinha nações que faziam circuncisão, mas há deuses estranhos que não são deuses, porque só há um Deus com D maiúsculo, que ele se chama Yahvé, Jeová, Elohim, Adonai, que está acima de todas as alturas, que habita nos céus. É o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus encarnado, e o Espírito Santo da verdade, o Consolador. Então, incircunciso era todos que não eram israelita, que não era judeu. E quando Davi viu aquele cara com aquele tamanho, olhe, a Aline falou pela base de hoje, tinha mais de 5.000 talentos, 5.000 pesos de talentos, só a capa de Golias. Só a capa de Golias era 5.000 talentos, que equivale hoje a 70 quilos. Agora imagina um cara com 2,97 m, só aquela capa de baixo, 70 quilos, mais uma capa em cima. Aí arqueólogos, um fazendeiro procurando na terra dele lá, cavando, ele achou ponta de lança de 70 centímetros. Eu tenho 1,65 m para 64, só a ponta da lança era 70 centímetros. Quase a metade do meu tamanho, a ponta da lança. A lança de Golias era terrível, era não sei quantos talentos, tinha na Bíblia, a Bíblia de estudo que eu tinha, e nas outras tem. Você pode olhar no Google e comparar o peso de hoje. Então, além de Golias ser gigante, um guarda-roupa, igual esses caras do basquete, que você fica assustado, o homem contemporâneo de nosso tempo, o que morreu, o mais alto de nosso tempo aqui, tinha 2,70 m e pouco, para ir por aí, mas a maioria tinha um tumor na hipófise. Hipófise é uma glândula que nós temos entre os dois olhos, aqui acima da sobrancelha. Então, muitos gigantes, eles não têm força nas pernas, que é um tumor que vai crescendo. Hoje eu acho que já tem tratamento para reduzir, para a pessoa não crescer tanto. Por isso muitos desses gigantes já morreram com fraqueza nas pernas, não tinha como se dobrar, se encurvar. Então muitos acham que Golias
lutou com Davi e Davi venceu, porque Golias tinha esse problema não. A Bíblia diz que Golias tinha uma grande força, era um gigante que tinha força. Aí Davi chega e fala, quem é esse incircunciso aí? Quem é esse incircunciso que fica defamando, humilhando o exército do Deus Altíssimo, o exército do Deus vivo? Davi não contou duas vezes, Davi não olhou nem o nome, nem o tamanho do cara. Os irmãos dele ficou revoltado. Vem ele se achando, com um tamanho desse daí, todo mundo tá com medo aqui há 40 dias. Vem ele falar coisa do gigante aí, quer morrer, quer ser torado no meio. Davi não pensou duas vezes, igualzinho a Josué e Caleb, quando os outros 10 espias falaram, olha, os cananeus, eles estão tão alto que nós para eles é como gafanhoto. Eles olham para nós como gafanhoto. Aí Josué e Caleb falou, que nada, rapaz. Temos um Deus que é acima de tudo, meu irmão. A gente vai chegar lá e o nosso Deus vai destruir o que tiver pela frente. E eles se revoltaram contra Josué e Caleb. E a Bíblia diz que Deus desceu na nuvem e acalmou os ânimos. E por causa disso, Israel andou 40 anos, que era para ser 40 dias. Se você olhar no mapa, se você assistir Israel com a Aline, a parte que ela fala aonde Josué atravessou o Rio Jordão, Moisés estava em Sitim por ali, na Jordânia. Atravessava o Jordão e conquistaria a terra dos cananeus. E Deus fez eles rodar igual peão, 40 anos. Aí Deus falou, pois vocês que disseram que se entrasse na terra dos cananeus iam ser mortos, nenhum de vocês vão entrar. Vocês disseram que os filhos de vocês iam ser feitos de isca, de minhoca para morrer, pois é eles que vão entrar. Eu vou mostrar a vocês que vocês estavam com medo de entrar porque ia matar os filhos de vocês. Vocês vão rodar 40 anos no deserto, nenhum vai entrar na terra prometida, mas os filhos de vocês, que vocês acham que eles iam matar, eles que vão conquistar a terra. Então Davi, ele ganhou porque Deus estava com ele. Mas se ele não falasse, se ele não tomasse uma posição, se ele falasse, o cara é grande, viu? Não ia dar certo, Israel ia se dar mal. A mesma coisa foi Isaías. Quando Isaías viu Deus, a sua glória, Deus falou, a quem enviarei? Se Isaías ficasse calado, Isaías ia se dar mal. Mas Deus quer que o homem contribua. Deus quer que o homem faça a sua parte. Ele quer que eu faça a minha e até hoje eu não fiz. Aonde eu vou eu falo de Cristo. Tagarela, não aquele falar de Cristo de o Senhor falou, não sei gritar, não, mas converso com as pessoas, falo como o mundo tá, falo das guerras, falo que o sol vai aquecer 7 vezes mais, que o olho do homem vai apodrecer na órbita e a língua na boca, estando o homem de pé, vivo. Sabe o que é isso? Não é o sol em si, não, é as guerras, vai ser as guerras químicas, vai ser as guerras nucleares, que vai, olha a bomba de Hiroshima e Nagasaki, com 3.000 metros de altura ela se abriu e lá ela explodiu. E o impacto foi tão grande que muitos dizem que ficou, as pessoas que foram incineradas, foi igual a fotossíntese, foram incineradas e só a sombra ficou nas paredes, a sombra da pessoa ficou na parede. Então não é Deus que vai fazer o sol descer, até porque o cientista disse que se o sol descer, eu digo assim, o sol se aproximar da terra 5 centímetros, eles dizem que a gente pega doença de pele, de câncer. Se a lua se aproximar mais da terra 5 centímetros, são ondas no mar de 10 metros de altura ou mais. Então não é o sol que vai aquecer 7 vezes mais, são as bombas químicas, são as guerras químicas. São as guerras nucleares que vai queimar o homem, vai matar a terça parte dos homens com uma pedra chamada absinto. Eu creio que vai ser um míssil com química que vai matar a terça parte dos peixes, a terça parte dos homens. As águas do rio, as águas doces vão ser contaminadas, a terça parte dos homens vão morrer. Então Deus é Deus. Deus não depende de ninguém. Mas ele falou a Moisés, por que clama a mim? Diga ao povo que marche, faça parte de vocês. Só vai me dar glória se eu abrir o mar? Não, tem que me dar glória antes de eu abrir o mar.
é como um degrau. Você vai botando o pé, crendo que vai aparecer no degrau, como Pedro fez no mar. Como Pedro fez lá no mar da Galileia, que na verdade é uma lagoa, é um lago. A água do Monte Hermon, o gelo que tem lá no Monte Hermon, derrete e desce para o mar da Galileia, e dali desce, desemboca, e se transforma no Rio Jordão. E Pedro ia botando o pé, e a água ia ficando sólida. Ou era fé? Porque o trem hoje na China e em outros países, o trem bala, ele anda 4 dedos acima do trilho. É magnetismo. Já viu aquele ímã? O ímã, quando você pega as duas partes que você tenta colar e ele não cola nunca, corre um do outro. É isso que é o trem bala. Uma parte do magnetismo, não sei se é negativo e o outro é positivo, ou os dois é negativo, não se une. Então o trem, ele vai 4 dedos acima do trilho e vai numa velocidade tremenda. Porque imagina o trem numa velocidade dessa, tiver uma pedra no trem, tiver uma pedra na trilha, no trilho. O que não acontece com esse trem, hein, gente? Se um carro, uma pedra, pode virar um carro, uma moto. Então vamos lá, pessoal. Vamos crer no Senhor Jesus. Ele é a solução. Quero aqui se eu puder, tem 16 minutos que eu estou falando. Faltam 15 minutos. 16 minutos, mais ou menos. Quase 16 minutos faltam. Quero falar só algumas palavras com o Senhor. E você me acompanhe. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Rei dos céus e da terra, Criador de todas as coisas que existem. Todos os dias eu assisto a vida do mundo animal, eu assisto os aborígenes, eu assisti a história do cangaço, a história da escravidão, a história dos fazendeiros, assisto as histórias de como surgiu a capoeira, como surgiu as armas, como surgiu a pólvora, como foi dominado os cavalos, como foi adestrado os animais que hoje nós chamamos de domésticos. E tudo isso eu vou olhando e vejo a grandeza do Senhor. Segunda-feira fui em uma farmácia e um rapaz falou que é ateu, porque esse daí é ateu. E eu dei uma certa explicação e falei a ele que Deus não exige que ninguém sirva a ele. Deus quer que o homem sirva a ele para o bem do próprio homem. Deus é como se fosse a água e a água como se fosse Deus. Se a água pudesse falar, ela falaria ao peixe: não saia de mim. Se você sair de mim, você morrerá. Assim é Deus. Deus falou a Adão e Eva: no dia que vocês eu não vou nem botar o fruto. No dia que vocês me desobedecerem, vocês morrerão. Então é bom nós obedecer a Deus. Obedecemos a Deus. Tem horas que eu perco a cabeça. Eu nunca fui de fazer isso. Tava falando a minha mulher agora. Hoje eu já bradei. Hoje eu já gritei. Hoje eu já soltei espraguejo um atrás do outro. Coisa que eu não era de fazer. Nem quando eu me afastei do Evangelho em 96. Eu estou ficando num sistema muito agitado. Que eu quero ir num posto. Que eu quero marcar muitas coisas sobre nossa cabeça. Como eu já fiz o vídeo hoje sobre o rapaz andando no meio da rua, no meio da pista, e o carro da PRF atrás, escrito assim: cada um sabe a carga que carrega. Eu sei a carga que eu estou carregando, mas não é justo. Eu estou pedindo a Deus para refrear minha língua, porque a palavra do Senhor diz que a língua sai a morte e a vida. O apóstolo Pedro disse: se quer ver os dias bons e amar a vida, refreia a sua língua do mal. Agora, claro que o que é certo para falar não é para você ficar calado. Jesus ficou calado com Pilatos. Jesus ficou calado com Herodes até onde deu para ficar. Porque para isso ele foi chamado. Imagine acontecer uma coisa ali, uma moça dizer que eu abusei dela. E eu vou ficar calado para ser apedrejado. Deus deixou até 3 cidades de refúgio na época de Moisés, para alguém que matasse outra sem querer, fosse para a terra de refúgio. Eu falei com um colega, um irmão da igreja, que ele falou, irmão em Cristo, melhor dizendo, que se atropelar uma criança,
em tal lugar, uma pessoa, é melhor você parar para atender. Se você vê que não vai morrer, se você parar, você vai ser apedrejado, você vai apanhar, você vai morrer. E eu falei a ele, dia de sábado, eu vou ali para o lado dos velhinhos, a gente vamos evangelizar. É tanto bar, é tanto cara. Se você passar de moto ou carro e uma criança passar, um rapaz, e você atropelar sem querer, você parar para atender, cuidado, meu irmão. Porque tá todo mundo bebendo ali, tá todo mundo inflamado. Deus deixou 3 cidades de refúgio para isso mesmo. Deus disse, se o homem estiver brigando com o outro e ele lançar uma pedra ou um pau sem intenção de matar, jogar a esmo, jogar por jogar e acertar e matar, foge para a cidade de refúgio e fica lá por um bom tempo, até a ira do povo passar, depois se apresenta. Por isso que na Constituição tem essa lei para o homem fugir do flagrante. Não é que a lei está dando boa vida a quem matou, é lei, desde Deus, desde o princípio. Então aqui eu peço para que Deus olhe para cada um de nós. Peço para que cada um espere no Senhor, no Salmo 46, 10. Aquietai-vos de saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Essas palavras eu não estou falando para as pessoas somente que estão ouvindo, primeiramente para mim, que tenho confiado muito pouco em Deus, que tenho depositado a minha fé muito pouco no Senhor. O Senhor disse que sem fé é impossível agradá-lo. Sem fé é impossível agradá-lo. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Se espera, não é você orar agora e receber. Se espera, é para você orar e confiar. Amanhã, aí tem gente que pensa que você orou agora, aí você fala, eu creio que amanhã vai acontecer. Que fé é essa? Você orou agora? Ora, a própria Bíblia fala, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Eu posso orar agora e Deus mandar a resposta agora. E eu posso orar agora e crer que vai ser amanhã de manhã. Eu vou esperar no Senhor o dia que seja. A fé não é aquele hora de você orar e acontecer. Pode acontecer instantaneamente, como pode acontecer paulatinamente, gradualmente. Ele curou aquele homem e falou, o que é que você vê? E ele disse, eu vejo o homem como árvores. Eu estou vendo meio turvo, eu vejo como se tivesse folhas balançando. E Jesus disse, vai novamente, e molha, e faz e vem. O homem foi, e Jesus, e agora eu vejo claro. Não é que Jesus não podia fazer um milagre de primeira. Jesus quis dizer que depende de nossa fé. Faltou fé naquele homem. Pode ver que ele sempre fala, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Por isso que tem muitos aí que o povo fica atrás de homens que se diz pastores. Ele ora, a pessoa tem fé, tem até a parte do placebo. Para quem não sabe o que é verruga, a verruga foi uma invenção do judeu, para as crianças não apontar para o céu na sexta-feira dizendo, mamãe, papai, 3 estrelas já apareceram no céu, é o Shabat. Porque eles estavam em terra estranha e eles poderiam ser mortos porque não queriam judeus lá, e eles inventaram essa história. Se vocês apontarem, vai nascer caroço no dedo. Um médico falou a Jô Soares que a mãe chegou com um filho cheio de verruga e ele inventou um remédio lá e a mãe fez e o menino foi curado, foi psicológico. Meu filho Ezequiel era cheio de verruga na mão. Meu irmão mandou ele passar a casca de banana em cima, com poucos dias sumiu. Meu primo Hélio, a perna era cheia, parecendo era um garanguji. O braço, os dedos, as mãos, e sumiu tudo. Então tem o placebo, a pessoa crê que foi curada. Outras são curadas de verdade, porque ela creu. Não é a pessoa que é boa, aí o pessoal começa a ir atrás. Ninguém é Jesus não, só Jesus foi digno de todo mundo ir atrás. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nem Billy Graham, nem Dwight L. Moody, nem John Wesley, nem John Wycliffe,
Nenhum desses, nem João Calvino, nem Armínio Jacobi, nenhum desses, todos esses nomes, Policarpo, Pedro, Paulo, João, todos esses apóstolos, nenhum é digno no sentido de ir atrás para fazer milagre de si mesmo. Mas quando ia atrás deles, porque sabia que o poder de Deus estava neles. Quando tinha doente e sabia que o apóstolo Pedro estava na cidade, colocava aleijados na beira do caminho. E Pedro, quando passava, a sombra de Pedro estava com a virtude, com o poder de Deus e curava os aleijados. O lenço, o avental de Paulo mandava quando estava suado, se enxugava, mandava, não é porque Paulo se achava e era curado. Paulo estava na ilha, que o navio quebrou, o navio foi destroçado. Uma serpente muito venenosa lá do Oriente Médio picou Paulo. Paulo só fez balançar a mão e a serpente saiu. E aquele povo todo começaram a adorar Paulo e Apolo. Ou foi Paulo e Silas. Começou a adorar ele, pensando que um era Mercúrio e o outro era Plutão. E Paulo rasgou as vestes, mas Silas, ou foi Apolo, rasgou as vestes, mostrou a parte íntima que eles tinham, mostrou que eles eram humanos igual aqueles outros. Porque só quem merece glória, honra e poder só é um, o Todo-Poderoso, a Trindade Santa, que não divide sua glória com ninguém. Então, vamos clamar ao Senhor, que não é Donald Trump, não é Bolsonaro, não é Benjamin Netanyahu, não é ninguém que vai mudar este mundo. Só há um, foi o que morreu na cruz do Calvário, que disse: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Consumado, em hebraico, é starateia, que significa eu fiz, eu cumpri. Não tem nada devendo. Jesus não deixou nada devendo. Ele quis dizer: está consumado, starateia. Pai, cumpri tudo. Pai, não tem nada devendo ao povo. Dei a minha vida por eles. Até a última gota de sangue misturada com água que saiu do meu lado, por todos que me aceitarem como Salvador. Então, para completar, que o Senhor Deus use de misericórdia. O que é graça? Graça é favor não merecido. Graça é aquilo que Deus dá a nós, o que nós não merecemos. E o que é misericórdia? Misericórdia é aquilo que nós merecíamos de mal e Deus não nos dá. Graça, Deus dá a gente o que a gente não merece. E a misericórdia, Deus dá a gente uma coisa que nós também não merecíamos. Porque nós merecíamos ir para o inferno, nós merecíamos lago de fogo. O que era para nós, Deus não deu. Deu o que não era. E o que não era, Deus deu. A salvação não tinha jeito. Para nós não tinha, o nosso olhar. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, morreu por nós. E o que era para nós, que era o lago de fogo, Deus não deu. Deu a salvação, usando a graça, favor não merecido. E a misericórdia da mesma forma. O que merecíamos era lago de fogo, e ele usou de compaixão. Então, o que nós merecíamos era lago de fogo. Deus deu a graça. E o que nós merecíamos, que era também da mesma forma ser castigado, ele usou de misericórdia e compaixão. O que não era para nós, ele nos deu. E o que era para nós, ele não nos deu. Que o Senhor abençoe toda a nossa família, primeira, segunda, terceira geração, porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é infinita. Em nome de Jesus Cristo, que Deus tome nas mãos cada um que está no trabalho, em qualquer canto desta terra, de um lado, de um ponto cardeal ao outro. As estrelas que o Senhor chama pelo seu nome, o Monte Sião, que é o monte de Deus, que Davi, usando de poesia, usando de uma metáfora, de uma poesia,
Davi disse, se eu não me engano foi o rei Davi, ou foi outro salmista, que disse: todos os montes têm ciúme do monte de Deus, que é o Monte Sião, onde se situa Jerusalém. Oremos por Jerusalém, oremos pelo Irã. Eu tenho pena daquele povo do Irã. 73 mil real, não é real, 73 mil real, o dinheiro do Irã vale $1. É um país que tem dinheiro porque tem muito petróleo, mas pare e pense, se nós reclamamos do real, que o dólar vale 5 mil ou R$5,70, imagina o dinheiro do Irã, que está tão defasado, que 73 mil real vale por $1. Que Deus tenha misericórdia daquele povo, porque se nós queremos que Deus tenha misericórdia por nós, nós temos que pedir que Deus use de misericórdia para com todos. Na hora da raiva, da ira, que nós estamos cegos, doentes de revolta, desejamos mal às pessoas, mas só os idiotas não mudam de ideia. Vamos pedir perdão ao Senhor, se arrepender, porque Ele é poderoso para nos perdoar e nos conceder misericórdia. Amém.